Vocês, aqui é o Maico do canal Grito da Colina. Falar um pouquinho sobre o Vasco, aproveitar que não tem jogo aí do Vascão da Gama, falar um pouquinho do Vasco hoje, beleza? Rapaz, fazer um resumo aqui, meu amigo, minha amiga, uma atualização aqui de tudo sobre o Vasco da Gama em 2025, com renovação, elenco, reforço, treinador, situação no Brasileirão e expectativa, beleza? Falar um pouquinho de treinador e de comissão técnica. Treinador, o Fernando Diniz, né, assumiu aí o comando técnico do início de maio de 2025, após a demissão de Fábio Carille. Diniz aposta na valorização do elenco atual e na retomada da intensidade ofensiva, além de fortalecer o vínculo com a torcida. Ele quer recuperar alguns jogadores e acredita na evolução desses jogadores rápida. O elenco do Vasco tem cerca aí, galera, de 33 jogadores, com base em dados aí da ESPN do Transfer Market. Bom, o goleiro titular hoje é o Léo Jardim, o goleiro reserva é o recém-contratado Daniel Fusato, e também tem o House, o terceiro goleiro. Já os defensores são o Lucas Piton, João Vitor, Léo, né, o João Vitor, o Lincoln, o Léo foi embora, o Lincoln, o Lucas Oliveira, o Maurício Lemos e o Lucas Freitas. Recém-chegados aí, esses três aí, Maurício Lemos, Lucas Oliveiras e o Lucas Freitas. Meio campista, Zé Gabriel foi emprestado, hoje temos o Jair, o Paulinho, Paula, Hugo Moura, Souza rescindiu o contrato dele com o Vasco, amigavelmente, Paê está indo embora, Matias Galarza já foi embora há bastante tempo, e o Vasco pegou aí por empréstimo o Tietê, que é um reforço aí. Temos como atacantes o Verrete, que é o artilheiro, Davi, que é o David, né, que está machucado, está voltando aí aos poucos, mas ainda não está apto para jogar. Ryan, que tem dividido aí os gols com o Verrete, tem ajudado muito. O Coutinho, né, que está aí emprestado pelo Aston Villa. O Coutinho que atualmente pretende rescindir o contrato dele com o Aston Villa para assinar aí com o Vasco, ser jogador do Vasco, para tentar reduzir a pedida salarial dele, que é muito alta. Emerson Rodrigues, que foi negociado. Nuno Moreira, que chegou novo e tem dado muitos frutos ao Vasco. Nuno Moreira, que tem ajudado muito ele junto com o Coutinho ali. Lloyd Augusto, que chegou, mas ainda não mostrou a que veio. Figueiredo, que foi emprestado. E Benjamin Garré, que chegou agora, contratação recente, mas também ainda não deslanchou no clube do Vasco. Bom, renovação de contrato, o Verrete renovou até 2026, o Ryan, que é uma joia da base, também renovou, mas também está despertando interesse aí de alguns clubes europeus, inclusive o Liverpool. Tem também os que já tiveram empréstimos convertidos em compra, que é o Davi e o Hugo Moura, que já foram comprados. Negociações em andamento. Payet, que não deve ficar no Vasco. Coutinho, que deve rescindir com Aston Villa e ficar no Vasco. Paulinho Paula, outro que o empresário dele tem dificuldade a renovação. E Léo Jardim também, que está pedindo aí mais de R$1 milhão e tudo indica que não ficará para continuar aí com o Vasco. Mas vamos ver o desenrolar aí, eu vou informando vocês, beleza? Contratações do Vasco já certa, né, de 2025. O goleiro, como eu disse, o reserva, que estava no Eibar, que é o Thiago, o Daniel Fusato, onde eu coloquei Thiago, Daniel Fusato, estava no Eibar da Espanha, o Titi, volante, que estava jogando no Botafogo, Maurício Lemos, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, que são três zagueiros aí que chegaram recentemente, além de Lloyd Augusto, Nuno Moreira, Benjamin Garré, são meio atacantes que chegaram. Além disso, jogadores emprestados aí retornaram, como Capasso, Galaza, Cauã Barros, entre outros jogadores que também já não estão mais no Vasco, não faz parte mais do elenco do Vasco, caso do Capasso e do Galaza. Possíveis chegadas e possíveis especulações. Muitas especulações, principalmente esse aqui, o Richarlison, hoje atual jogador do Tottenham, e também tem o Rony, que estava jogando no Palmeiras, Matheus Pereira do Al Hilal, Brian Rodrigues, que joga no América do México, o Rodrigo Dourado. São esses aí os jogadores que são especulados no Vasco. Galera, eu não estou dizendo que são contratações, não, são especulações, ok?
A direção busca reforço aí de baixo custo, já que o transfer ban da FIFA foi suspenso recentemente em maio de 2025, liberando aí o clube para registrar jogadores recentemente. Bom, vamos falar um pouquinho da classificação do Vasco. O Vasco que está atualmente em 15º lugar, lutando para se distanciar aí do Z4 com a chegada do Diniz e reforços. A meta é consolidar o time no meio da tabela e buscar uma vaga na Sul-Americana. É essa a expectativa de 2025 para o Vasco. Além, né, da Sul-Americana, o Vasco voltará a disputar o torneio internacional, voltou a disputar o torneio internacional após 5 anos, na vitória sobre o Melgar em São Januário, aí classificando em segundo lugar. Copa do Brasil, o time também está vivo na competição, classificou para a oitava de final, vai pegar aí o CSA, clube da terceira divisão. Então, a tendência é que passe e avance as quartas de finais. A expectativa é de crescimento sobre o aproveitamento aí, desse período aí de descanso, a recuperação física dos jogadores e também a recuperação técnica, né, desses atletas, principalmente Coutinho. Bom, é isso, galera. Esses são algumas, né, da expectativa aí para esse Vasco ir longe na Sul-Americana e longe na Copa do Brasil e ficar em meio de tabela aí no Brasileirão e com a chegada desses possíveis jogadores aí. Bom, esse é o time do Vasco. Galera, eu vou passar para vocês aqui uma escalação ideal para o Vasco. É claro, aqui no meu entendimento. É claro, cada um tem o seu e aí você me fala qual a sua escalação ideal para o time do Vasco da Gama, beleza? Uma escalação aqui ideal para o Vasco da Gama. Aí cada um tem a sua ideia e você fala aí, comenta aí qual a sua escalação ideal para o Vasco da Gama. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha aí com os seus colegas, principalmente no grupos WhatsApp, Facebook, Instagram. Galera, o Fernando Diniz, a escalação ideal na mente, pelo que eu imagino, é o 4-2-3-1, que é o mais provável sob o comando dele, que é o Léo Jardim, Lucas Piton, Maurício Lemos, João Vitor, Paulo Henrique, Hugo Moura, Tietê, David Neo Coutinho, ou Paier ou Ryan, e lá na frente o Pablo Verrete. Deixa a sua opinião aí, qual é a sua escalação ideal do Vasco? O Vasco hoje que tem, né, de reservas para o lugar do goleiro Léo Jardim, o repatriado da Europa e o Daniel Fusato. Na zaga, vocês têm aí a opção de Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Lincoln ou Luiz Gustavo. Temos laterais, né? O Paulo Henrique na esquerda. Aí de reserva temos o Everton na direita e o Jefferson, jogador aí da base. E o Puma Rodrigues para o lugar aí do Paulo Henrique. Volante temos aí o Paulinho Paula, o Jair e o Tietê. Bom, temos aí meias, né? O Paier, né, que provavelmente vai embora, Nuno Moreira, que é o reforço, e o Benjamin Garré, que pode estar entrando aí no lugar do Coutinho. Pontas, para entrar aí no lugar do Ryan, temos o Lloyd Augusto e o Alex Teixeira. O Alex Teixeira que tem entrado como atacante ultimamente. Galera, esses são aí o Vasco da Gama. O Vasco da Gama no dinizismo, né? As características dos times do Diniz é bastante posse de bola, inversões rápidas, uso de meias construtores. No caso, se Paier ficasse junto com Coutinho, provavelmente Diniz usaria os dois, Paier e Coutinho junto. Ele gosta muito de ter meias construtores para construir, laterais que apoia bastante, principalmente o Piton o Piton vai realmente jogar muita bola com esse tempo que ele tem aí para treinar o Piton, e o PH vai crescer muito com ele. Já ele gosta muito de revezar entre ataque, né, entre pontas. Tipo, ele pode revezar entre o David, o Ryan, o Garré, o Lloyd Augusto, nos lados ali. E a referência, como todo mundo já sabe, o finalizador nato é o Verrete.
esse é o Vasco aí, galera, que tudo indica será esse o elenco do Vasco, com algumas chegadas aí. O Vasco pode variar também na composta infiltração 1-4-3-3. Essa formação prioriza aí domínio, né, de meio campo, toques curtos, triangulações e inversões rápidas. É a cara do Diniz, como o Diniz gosta. Que dá Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, ou Luiz Gustavo, ou Lucas Oliveira, ou Lucas Freitas, Lucas Piton, que é titular, Tietê, Hugo Moura, Coutinho, David, Verrete ou Ryan. No lugar de David aqui pode também entrar o menino lá, o Adson, que vem se recuperando também. Então esse é o provável Vasco aí. Que temos aí o Tietê, né, que recua para ajudar na saída, é um volante construtor. Coutinho, que joga mais solto, como um meio armador. Ele pode flutuar para dentro, por dentro, ele tem liberdade para isso. Piton e Paulo Henrique, que provavelmente vai dar mais amplitude ofensiva para o time. E o Verrete também pode atuar como pivô, abrindo espaço para infiltrações dos meias. Tem esse losango com dois atacantes, que o Vasco pode variar aí 2-4-2. E pode ser uma boa para times fechados, né, galera? Times pequenos, igual o Vasco vai enfrentar nas oitavas de finais aí o CSA. Então, contra esses adversários que vai vir com jogo fechado, principalmente em casa. Então, o Vasco pode entrar com Léo Jardim, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Payet, Verrete, Ryan. Característica e meio campo mais um losango, né? Tipo Hugo na base, Payet como enganche, caso ele fique, né? Tietê, Coutinho, laterais, dois atacantes, Ryan com mobilidade e finalização, Verrete como centroavante fixo. Payet pode funcionar como articulador principal, laterais pode ser aí, e serão, né? Com certeza, 100% que serão esses dois, Piton e Paulo Henrique. E eles vão ter mais esse papel vital aí na amplitude para fazer a bola chegar no Verrete. Temos também, galera, um bônus defensivo aqui. Claro, vocês vão comentando aí a opinião de vocês, qual o esquema. Claro, esses são os esquemas que eu tô falando meus. Vocês podem comentar aí, deixar os esquemas para vocês aí. Um esquema mais ofensivo aqui, ó, alternativa mais moderna. Um exemplo, se quiser surpreender, ter mais controle com 3 zagueiros, pode ser Léo Jardim, Lucas Oliveira, João Vitor, Maurício Lemos, Paulo Henrique, Hugo Moura, Tietê, Piton, Coutinho, Ryan e Veguete. O time ficar mais seguro. Essa formação exige muita intensidade física dos alas, um exemplo, Piton e Paulo Henrique, mas oferece boa sustentação ofensiva, dando aí mais liberdade para Coutinho. Galera, é isso. Um pouquinho sobre Vasco, como o Vasco pode atuar aí com esse elenco que tem. É claro que há especulações de outros jogadores que podem chegar aí na janela. Eu não estou colocando esses jogadores porque esses jogadores não são contratações, ainda não assinaram. Então, enquanto não está assinado, não tem como colocar, não faz parte do plantel. Essas são especulações aí de jogadores que poderiam vir, no caso do Richarlison, jogador que podia muito ajudar o Vasco. No caso do Brian Rodrigues, um jogador que, claro, chegando ao Vasco, né, o Vasco daria um salto grande aí, podendo aí ir mais longe nessas competições de mata-mata, como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. O Rony também, se viesse, mas são jogadores, Brian Rodrigues, Richarlison e Rony, são jogadores caros, e o Vasco claramente aí já manifestou que não tem dinheiro para contratações caras, né? Contratações altas. Então não dá para dar um upgrade nesse Vasco, mas se viesse esses 3 jogadores, com certeza daria um upgrade top nesse time aí com Richarlison, Brian Rodrigues e Rony. Esse time ia longe, provavelmente brigaria aí por título, com certeza, mata-mata como Copa do Brasil e Sul-Americana. O Vasco sim poderia brigar, mas esse time do Vasco atual hoje, o único atacante que tem é o Verrete. O Alex Teixeira, na minha opinião, galera, vocês que tem ele como ídolo, que gostam do Alex Teixeira, foi um jogador que jogou muito no Fenerbahçe, mas
Hoje, para mim, um jogador é um aposentado. Quando ele entra em campo, dá vontade de desligar a televisão, parar de assistir o jogo. Para mim, quando ele entra, o jogo já acabou. O último jogo dele, até que ele foi além das minhas expectativas, teve uma bola alçada na área e ele cabeceou, quase foi gol. O goleiro fez uma grande defesa, o goleiro do time, se eu não me engano, foi do Fluminense, nem lembro mais, acho que foi do Fluminense, parece. O Vasco perdeu por 1-0, acho que foi pro Fluminense, não lembro. Mas esse é o Alex Teixeira, para mim é um aposentado, um cara já com 36 anos, de 35 para 36 anos, não consegue mais, não tem mais força física, e o Vasco não tem mais atacante. Tirou o Verratti, quem entra? Então, na ausência aí do Verratti, o único que pode jogar como atacante é o Ryan, que é ponta. Temos garotos da base, como o GB, como outros meninos que pode entrar, pode deslanchar, mas o Vasco precisa de pelo menos mais um atacante para pelo menos fazer ali, ficar no banco como opção, né, caso o Verratti se machuque ou saia por cartões e desfalque o Vasco. O Vasco precisa de um atacante. É isso, meus amigos, esses são a minha opinião, são os meus destaques aí sobre esse time do Vasco nessa temporada de 2025. Provavelmente voltarei com mais vídeos, mais especulações de chegadas de novos jogadores. Por enquanto, obrigado aí se você assistiu até agora, me aturou até agora, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, beleza? Tamo junto, é o Grito da Colina, aqui é Vasco na veia. Forte abraço.